Olá, Bezonzão. Vamos estudar aqui um pouquinho a aula 22, ondas estacionárias em cordas. Se a gente olha essa imagem aqui, nós temos um smartphone colocado dentro de um violão e ele está filmando as cordas sendo tocadas. Percebe aqui esse formato que está acontecendo. Essa representação da onda, que eu vou te chamar de onda estacionária, que vai representar uma onda sonora. É uma mesma corda vibrando tão rápido que eu não consigo perceber quando ela está na posição em cima ou embaixo e dá a impressão de que ela está ocupando duas posições ao mesmo tempo. Se eu olhar aqui, eu vou ter outra animação do mesmo jeito. Ó. Quando a pessoa começa a balançar a corda mais rápido, a sensação que eu tenho é que ela está na parte de cima e na de baixo simultaneamente. Eu vou falar que essa representação da corda ocupando as duas posições eu chamo de harmônico. Quando eu tiver só uma estruturazinha dessa, ele vai ser chamado de harmônico fundamental. Então, todas as vezes que eu tenho uma representação aqui da minha onda estacionária, o comprimento da minha corda, eu vou te chamar de L. A distância entre dois pulsos consecutivos é um comprimento de onda. Assim, cada pulso ou harmônico vai medir meio comprimento de onda. E a metade dele, obviamente, lambda sobre 4. O meu harmônico, então, ele vai ter meio comprimento de onda. As extremidades dele eu vou chamar de nós, e a parte central, onde eu vou ter a máxima energia, eu vou chamar de ventre. Observa então aqui a ideia de uma corda sendo tocada numa guitarra. O que é que eu vou ter aqui, professor? Eu vou ter meu comprimento L e um harmônico só. Então eu vou te falar que eu estou tendo aqui um meio comprimento de onda, um primeiro harmônico. Na segunda animação, repara que eu tenho aqui duas partes. Então, eu vou te falar que eu tenho dois meios comprimentos de onda. Não vou simplificar não, tá? Porque eu quero chegar numa fórmula. Na próxima, 3 meios comprimentos, 4 meios comprimentos, 5 meios comprimentos. Ah, professor, e o próximo? Seria 6, 7, 8, 9. Então, eu vou generalizar. Eu vou te falar que o comprimento da corda me dá um certo número de meios comprimentos de onda. Multiplica meio pelos extremos. N vezes lambda igual a 2L. Quem é o nosso lambda? 2L sobre N. Vamos pegar agora a equação fundamental do ondulatório, Bezão. V é lambda F. Vamos substituir o valor do lambda. Então, V vai ser 2L sobre N vezes F, meio pelos extremos. 2LF igual a NV. Eu vou te dizer que a frequência vai ser NV sobre 2L. Então, a gente vai usar essas duas equações quando a gente tiver ondas representadas em cordas. Quando eu tenho uma interferência de ondas e elas ocorrem com a mesma frequência, eu chamo esse fato de ressonância. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Vou baixar aqui um pouquinho o volume para ele não ficar tão forte para ti. Professor, é um ventilador que está aí fazendo o cabelo da jovem vibrar? Não, Bezão. É o próprio som que está sendo reproduzido na mesma frequência natural do cabelo. Quando esse fato acontece, a gente chama isso de ressonância. É uma interferência de duas ondas de frequências iguais. Um exemplo que se achava antigamente que era ressonância foi o da ponte do Estreito de Tacoma, nos Estados Unidos. Essa ponte ela foi construída toda de concreto armado. Seria a mistura de ferro, pedra, né, que é a brita, pedra pequena, e cimento. Bom, essa ponte ela foi inaugurada em julho de 1940 e em novembro do mesmo ano começou a época de ventos. E esses cabos aqui, eles começaram a vibrar na mesma frequência. A ponte então começou a oscilar tanto que ela acabou caindo. Bom, se dizia então que esse colapso da ponte se dava devido à ressonância. Todos os cabos vibraram na mesma frequência. Hoje, a gente já fala que o fenômeno mais correto é a aeroelasticidade e não ressonância. Tá, professor, mas se cair uma questão no meu vestibular sobre ponte de Tacoma, o que é que eu vou responder? Se vier aeroelasticidade, essa é a resposta. Se ele não tiver essa opção, você vai lá e diz que essa ponte caiu porque ela entrou em ressonância, já que todos os cabos passaram a vibrar ao mesmo tempo. Outro exemplo que a gente vai ter é o micro-ondas. Se acreditava até bem pouco tempo que o micro-ondas ele vibrava
na mesma frequência da água, de 2,4 GHz, por isso que aquecia os alimentos. Hoje, se sabe que a frequência da água é um pouco diferente desse valor, mas o que ocorre é uma alternância de campos elétricos. Então, eu tenho um aquecimento por duas direções do campo elétrico, um aquecimento dielétrico. Professor, se cair uma questão dessa e vier o aquecimento dielétrico, é a resposta correta. Se não tiver, você vai falar que é ressonância. Vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente trabalhar. Primeira questão aqui do Enem, está resolvido no nosso livro, ele fala para mim a respeito de sintonizar a estação de rádio. Quando eu quero sintonizar, eu quero entrar em ressonância com essa estação, porque eu quero ficar com a mesma frequência dela. Então, sintonizar a estação de rádios é um exemplo de ressonância. E quando é que acontece a ressonância? A ressonância depende do quê? De eu ter ondas de frequências iguais. Essencial, página 85, primeira questão. Ele fala a respeito do forno de micro-ondas. Tá, professor? Se a questão for mais recente, ela deveria ter a opção aquecimento dielétrico, que é a nossa resposta. Mas, como essa questão é uma questão mais antiga, o Enem acabou falando que esse aquecimento é um exemplo de frequências iguais, então é uma ressonância. Qual é a resposta mais correta? Aquecimento dielétrico. Não tendo essa resposta, você marca para a gente ressonância. Questão 2, ele quer que nós achemos qual é a frequência numa onda de uma corda. Então, eu tenho uma corda de comprimento 15,60 metros, ela é uma onda estacionária e ela tem 3 ventres e propaga-se com velocidade de 2,60 metros. Muito bem, eu vou te dizer que a frequência é o número de harmônicos, que corresponde ao número de ventres, vezes a velocidade por 2 vezes o comprimento da corda. Vamos substituir os dados e nós temos uma frequência de 0,25 Hz. A alternativa B é a correta, Bezão. Questão 3. Ele me dá vários desenhos aqui, me dá um comprimento de 1 metro, me dá uma frequência de 320 Hz, uma velocidade, e ele pergunta para mim qual é o desenho que mostra essa onda estacionária. Ora, eu tenho que dizer se ela tem 1, 2, 3, 4 ventres, um ventre, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então eu quero achar qual é o número de ventres que eu tenho aqui, o número de harmônicos. Eu vou te falar que frequência NV sobre 2L, velocidade 160, frequência 120, L 1 metro, 320 por 160 dá 2 vezes 2, 4, eu tenho 4 ventres. A figura que tem 4 ventres, alternativa A. Terceira questão, ele fala para mim que o violão ele está tocando uma frequência fundamental, N igual a 1, de 440 Hz, e eu vou pegar e comprimir a corda desse violão na metade, quero saber o que acontece com a frequência. Ora, frequência NV sobre 2L. O harmônico fundamental, o N é 1. Então eu vou ter 1 vezes V sobre 2L. Eu vou te falar que essa primeira frequência aqui vai ser dada por quem? 2LF. A segunda vez, quando eu comprimir na metade, eu vou ter a mesma velocidade, o mesmo harmônico fundamental, porém o novo comprimento é metade do que eu tinha antes. Corta 2 com 2, Bezão. Vamos substituir a velocidade por 2LF1. Vamos cortar o L, e eu tenho que a frequência 2 é o dobro da primeira frequência. Desse modo, a frequência dobra porque reduzimos o comprimento à metade. Questão proposta do Enem, a primeira questão aqui. Ele fala a respeito de um forno de micro-ondas, que a gente retirou o prato e colocou manteiga nesse micro-ondas, sem ele estar girando numa travessa, e a gente quer saber quais são os pontos consecutivos que a manteiga vai derreter. Bom, vamos representar aqui a ideia de uma onda? Eu tenho uma onda nesse movimento oscilatório. Lembra que os nós, eles vão ser estacionários. Então, quando a gente colocar a manteiga aqui, aonde eu tenho nó, ela não vai ser atingida, então ela não vai derreter. Ela vai derreter, então, na região de ventre. Ela derrete na região 1, na região 3 e na região 5. Como a questão quer que a gente marque quais são essas regiões consecutivas,
Então, consecutivas, nós vamos ter na região 1 e região 3. A alternativa A é a resposta correta. Vamos então resolver aqui mais uma proposta, dessa vez envolvendo relação de Taylor. Observa que eu tenho aqui uma onda que ela tem 3 harmônicos, a corda tem comprimento 3 metros, e ele quer saber qual é a tração para essa corda tocar dessa forma. Vou começar te dizendo que frequência, número de harmônicos vezes a velocidade por 2L. A frequência, ele fala para mim que é 30 Hz. Eu observo na figura que eu tenho 3 harmônicos. E aí, 2 vezes o comprimento da nossa corda, o comprimento da nossa corda também é de 3 metros. Eu vou encontrar que essa velocidade é 60 metros por segundo. Vou calcular a densidade linear da corda, que é massa sobre comprimento. A massa não pode ser usada em gramas, então 0,12 kg por 3, eu tenho uma massa de 0,04 kg por metro. E vamos finalmente usar a relação de Taylor. Velocidade é a raiz da força de tração pela densidade linear. Velocidade é 60, força de tração eu quero achar, densidade linear 0,04. Eleva os dois lados ao quadrado. Então, 60 ao quadrado vezes 0,04 é igual à força de tração. Nós temos uma força de tração de 144 newtons, alternativa C. Um abraço, bons estudos, até o próximo encontro, Bezão.